Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Neste sábado, dia 5 de agosto, celebremos em comunhão com toda a Igreja a 10ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de nossa meditação está em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele? De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje pesado, onde traz a morte de João Batista, o último dos profetas. Veja que, se nós olharmos o evangelho, nós temos uma festa que acaba em morte, uma festa que acaba em tragédia, por causa de uma verdade. João era aquele que falava a verdade, era o profeta da verdade, assim como todos nós temos que ser, Às vezes a verdade, ela é dita e ela não é ouvida, A verdade, muitas vezes, ela é indagada como falsidade, e ali a gente vai tentando mostrar algo que cobre aquilo que é a verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, se olharmos no evangelho de hoje, a morte de João Batista, a gente vê que foi numa festa onde tudo era alegria, onde tudo deveria ser alegria, mas uma promessa indevida, uma promessa, um juramento indevido, aonde dava total liberdade para aquela moça, e aquela moça talvez não sabia o que ela pedia, não tendo a força e a sabedoria do que pedir, indagada pela sua mãe, que assim também, ultrajada por João falar a verdade, porque ela era casada com um homem chamado Filipe, irmão de Herodes, vivia ali num adultério. Se nós olharmos, ela vivia em adultério. E João falar para ela que não é lícito viver daquele jeito, viver daquela forma. Então, assim, muitas vezes acaba nos trazendo a morte, A verdade nos traz a morte. Mas o que nós aprendemos neste evangelho de hoje? O que nós podemos aprender com este evangelho? Muitas vezes o nosso juramento, as nossas condições, jurarmos por aquilo que nós não conseguimos compreender, jurarmos por aquilo que nós não podemos fazer, não está ao nosso alcance, Assim, muitas vezes também somos nós, nas mãos dessas pessoas, muitas vezes juramos, ou muitas vezes queremos algo
que nos atrapalha, muitas vezes algo que nos leva à morte. Em nossas orações, né, também, quando Paulo fala para nós, né, que muitas vezes nós não sabemos o que pedir, por isso que nós devemos pedir através do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos hoje pedir a Jesus uma porção nova do Espírito Santo, para entendermos toda a palavra do Senhor e sermos, sim, o profeta, né? Esse profeta que leva a verdade, este profeta que leva o Evangelho do Senhor. Pedimos esse Espírito Santo, o discernimento de toda a palavra do Senhor, de tudo aquilo que é do agrado do Senhor, porque muitas vezes também nós não sabemos o que pedir, como esta moça, e pedimos errado. Pedimos aquilo que não é do agrado de Deus, pedimos aquilo que não nos satisfaz, né, a nossa vida, não satisfaz as nossas almas, e muitas vezes pedimos, né, aquilo que muitas vezes prejudica o outro, ou muitas vezes prejudicamos a nós mesmos. Será que nosso coração muitas vezes não está como é de Herodes, né? Veja que se olharmos o Evangelho, quando Herodíades, né, a filha de Herodíades, pediu a cabeça de João Batista, ele ficou triste porque, apesar daquilo que João falava, era verdade, né? E muitas vezes nós não entendemos a verdade, nós não entendemos a palavra de Deus, que é eficaz, queremos a graça logo, queremos do nosso jeito, queremos viver do nosso jeito. E muitas vezes nós prejudicamos a nós e ao outro. Que nós possamos olhar bem neste Evangelho. E veja que no finalzinho do Evangelho, os discípulos de João enterraram o corpo e depois foram contar tudo a Jesus. Que nós possamos ter um encontro pessoal com Jesus e contar tudo. Tudo aquilo que está dentro do nosso coração, tudo aquilo que magoa o nosso coração, tudo aquilo que magoou o outro, aquilo que feriu o outro. E muitas vezes nós também matamos até o outro por palavras, por omissões, né? Que nós abramos o nosso coração e possamos abrir para Jesus. E onde nós encontramos o Jesus. Se nós olharmos, né, depois foram contar a Jesus que nós buscamos um sacerdote durante esta semana, neste final de semana, durante a missa, durante as celebrações que nós participamos, né? Durante as missas, que nós buscamos um sacerdote durante a semana, para contar tudo aquilo que está errado na nossa vida, tudo aquilo que magoa a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós também ferimos os nossos irmãos, queremos ser dono da verdade, queremos ser a verdade, né? Mais do que prejudicarmos o outro. Assim também nós possamos abrir o nosso coração, esquecer a mágoa, esquecer o rancor. E quantas vezes nós ferimos e magoamos o outro. Querido irmão, querida irmã, que neste sábado, que neste domingo também, que nós possamos abrir o coração para Jesus e contar todos os nossos fazeres, as nossas mágoas, tudo aquilo que não é do agrado de Deus diante do Senhor. Querido irmão, querida irmã, um abençoado sábado e um alegre domingo, que nós abramos o nosso coração e que nós possamos buscar um sacerdote para fazer uma boa confissão diante do Senhor, que nós possamos buscar esse Jesus e abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração para viver cada vez mais o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos, unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.